Olá, seja muito bem-vindo à Semana do SCP. Eu gostaria de dar boas-vindas a você, agradecer a sua participação e inscrição na Semana do SCP e dizer para você que só de você despender esse tempo aqui com a gente já significa que você quer evoluir como profissional, quer melhorar seus conhecimentos técnicos. Então, parabéns e muito obrigado. Bem, com essa pandemia, a gente se reuniu aqui e nos perguntamos de que forma a gente poderia colaborar com o ecossistema SAP, a fim de contribuir para melhorar a vida e o conhecimento das pessoas. E pensamos de várias formas, em diversas formas. Até que chegamos à conclusão que a melhor coisa que alguém pode transmitir é o conhecimento. Desde então, foram horas e horas de dedicação do nosso time aqui para promover esse tipo de conteúdo de forma gratuita para você. E se esse conteúdo realmente for útil para você, não ficaremos só por aqui. A gente vai fazer a segunda, vai fazer a terceira e a gente vai fazer várias outras semanas do SCP. Nossa principal intenção aqui é disseminar esse conhecimento, esse conteúdo para o maior número de pessoas. Então, se você sabe ou conhece alguém que queira conhecer mais sobre a plataforma, compartilhe esse vídeo, compartilhe a semana da SCP, que você vai estar fazendo um bem também para aquele que quer acrescentar conhecimentos. Bom, nossa semana aqui será dividida em 5 vídeos. Esse primeiro que vos falo, que vai ser um overview, nosso primeiro dia, e depois vamos falar um pouquinho mais especificamente dos serviços mais utilizados. Vamos fazer aqui um deep dive, então vamos falar um pouquinho sobre SAP HANA, SAP Fiori, vamos falar sobre SAP UI5, vamos falar um pouquinho da forma de prototipação, vamos falar um pouquinho sobre Cloud Platform Integration e entre outros assuntos. Para quem é a semana do SCP? Bom, nós fizemos esse conteúdo com muito carinho. E esse conteúdo é voltado principalmente a consultores técnicos de SAP, consultores funcionais que desejam conhecer um pouco mais do SCP e seus principais serviços, líderes, gerentes de TIs e arquitetos de solução que desejam conhecer aí as possibilidades da plataforma e desejam aí conhecer um pouquinho mais o que é possível se fazer com a plataforma. A gente discutiu bastante sobre o tipo de conteúdo que a gente iria passar nessa primeira semana do SCP e definimos que nessa semana o conteúdo vai ser um conteúdo introdutório sobre a plataforma e seus principais serviços. Por quê? A nossa intenção não é ficar nessa semana só, como eu falei. Se esse conteúdo for útil para vocês, haverão outras semanas do SCP. Então a ideia é que você vá evoluindo os seus conhecimentos na plataforma junto com a gente, conforme a gente vai mergulhando a fundo mais na plataforma e disseminando conteúdos mais complexos. Então, enjoy the journey. Espero que esse conteúdo ajude bastante, contribua bastante para a sua carreira e para a sua evolução profissional. Um breve resumo sobre a Lab2Dev. Bem, nós vimos a carência que havia no mercado SAP de profissionais capacitados em integrar tecnologias SAP com tecnologias não SAP a fim de prover soluções. E aí a gente lançou a Lab2Dev. A Lab2Dev é a primeira startup brasileira focada em SAP Cloud Platform. Mas do ponto de vista técnico, a Lab2Dev é a junção de especialistas de mercado SAP com os demais mercados de tecnologia. Então nossa equipe hoje conta com diversos skills de tecnologia, justamente porque vocês vão entender mais pra frente, o SCP traz essa possibilidade pra gente. Esse primeiro dia nosso juntos tem como objetivo apresentar o SCP e falar um pouquinho dos seus conceitos, serviços e a estratégia da SAP. Como eu disse, esse conteúdo é um conteúdo introdutório para aqueles que ainda não acessaram a plataforma ou aqueles que até já ouviram falar, mas não conhecem a fundo tudo que o SCP pode prover de funcionalidades para os seus projetos e soluções.
Bora lá então? Começando aqui. Afinal, que raio é esse de SCP? De onde ele veio? Para onde ele vai? O que ele come e onde vive? É um novo RP da SAP? É um novo integrador? É um novo PI? Um novo portal? Bem, antes de a gente falar especificamente sobre o SCP, vamos voltar um pouquinho no conceito que ele traz, o PaaS. O SCP é um PaaS, que significa Platform as a Service. Nada mais é do que uma plataforma pronta para que você desenvolva as suas aplicações. Muita gente confunde essa sopa de letrinhas entre IaaS, SaaS, PaaS e etc. Nessa figura que eu coloquei para vocês aqui, a gente tem algumas diferenças entre essas siglas. Todas essas siglas fazem menção à computação em nuvem, então algumas coisas se diferenciam em termos de gestão de ambientes on-premise, tá? O IaaS, por exemplo, nada mais é do que a infraestrutura, como servidores, redes, VM, backup, tudo isso pronto em nuvem. Alguns exemplos de IaaS que nós temos são esse aqui no quadrinho que eu mostrei para vocês, né? Já o PaaS é uma plataforma pronta, ou seja, com sistemas operacionais, recursos instalados e serviços para você entrar com a parte de desenvolvimento das aplicações. Então, alguns exemplos de PaaS nós temos aqui. A gente tem um SCP, que a gente vai falar aqui nessa apresentação. Entre esses exemplos a gente tem a Heroku, temos o PaaS da Salesforce, temos o OpenShift e outros provedores. Já o SaaS é um software pronto, voltado ao usuário final. Alguns exemplos que a gente tem de SaaS estão aqui, empresariais e que a gente utiliza no nosso dia a dia, o Netflix, Spotify, o DocuSign, né? São exemplos de SaaS, né? O SCP, como eu falei, ele se enquadra no PaaS, ou seja, você não se preocupa muito com as características de infraestruturas, de SO, virtualização, storage, etc. Ele vem pronto para você desenvolver as suas aplicações e você se preocupa unicamente em desenvolver e gerenciar os dados que essas aplicações fornecem, tá? O engraçado é que cada letrinha dessa se encaixa perfeitamente. Um PaaS, ele roda geralmente dentro de um IaaS. E o SaaS também ele é desenvolvido dentro de um PaaS, geralmente. Então eu costumo brincar como se fosse uma pizza, onde a massa você tem o IaaS, o molho você tem o PaaS e os recheios você vai colocando no seu SaaS aí, beleza? Beleza, Bruno. Você me explicou onde o SCP está enquadrado e que ele é um PaaS, etc. Agora, para que isso serve, como eu utilizo e como funciona, né? Bom, eu separei aqui para estruturar o nosso conhecimento as 3 principais propostas de valor que o SCP traz. Essas propostas de valor fazem com que o SCP seja uma excelente plataforma para a gente desenvolver as nossas aplicações. A gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente de cada uma delas, né? E vamos começar aí por extensões, né? Bom, você sabe o que é uma extensão? Provavelmente você já ouviu falar nesse termo ou já teve a oportunidade de até criar uma extensão. No próximo slide a gente vai resumir um pouquinho essa questão. Se a gente então fosse resumir uma extensão em uma única letra, a letra que a gente resumiria era Z. Exatamente. Tudo que você for construir de Z aí no seu RP ou no seu sistema, ou seja, coisas que o standard não abrange, né, é considerado assim uma extensão. Do ponto de vista mais conceitual, extensões são basicamente melhorias realizadas ali sem prejudicar as funções standard do sistema, né? Então pode ser adição de funcionalidades, modificações e assim por diante. Bom, seguindo nessa linha aqui, contextualizando um pouco, a SAP até então tinha seu conjunto de funcionalidades e produtos chamado de Business Suite. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, ou você já trabalha dentro do Business Suite, que nada mais era do que as tecnologias e produtos SAP existentes como o ERP, o CRM,
o SRM, o XI, o PI, né, que hoje é o PO, o BW, etc. De uns anos para cá, a SAP tem adquirido diversas empresas de softwares e até algumas líderes de mercado, né? Então, como o SuccessFactors, o Ariba, o Concur, né, etc. Sempre tendo levado em conta a abordagem de Cloud Computing, né? Essa foi uma estratégia inteligentíssima da SAP, porque apesar de maduras em termos de processo, né, em termos de tecnologia, as ferramentas da SAP não estavam, enfim, acompanhando o mercado, né? Até porque a maioria dessas tecnologias do Business Suite eram escritas em linguagem proprietária da SAP, como o ABAP e o WebGIMP, etc, né? Pois bem, com a compra dessas empresas de softwares, a SAP reformulou seu portfólio de produtos, né, lançando aí a próxima geração de softwares, denominado de Intelligent Suite. Então, do Business Suite a gente passa para o Intelligent Suite. Em termos técnicos, o Intelligent Suite é moldado para Cloud Computing e focado na utilização de novas tecnologias SAP e não SAP. Então, no Intelligent Suite, nós temos aí agora as soluções de Customer Experience, Manufacturing, o Digital Core, que é o próprio S4, a parte de People Engagement, que é o SuccessFactors, e o Network Spend Management, que é o Concur, né? Toda essa inteligência de negócio, podemos dizer assim, que tem como base tecnológica uma plataforma digital, que é justamente o SCP. Mas falando propriamente de extensões, o Intelligent Suite, por ser provido em cloud, a gente sabe que não tem tanta flexibilidade em relação a customizações, né? E aí quando você vai para uma implantação real de um software numa grande empresa, a gente sabe que é muito difícil você conseguir implantar um software em sua essência 100% standard, e a empresa tem suas particularidades e o software precisa acompanhar essas necessidades, né? E aí daí que vem as extensões, né? As extensões são basicamente funcionalidades adicionais que você vai colocar nessa camada, para essa camada de inteligência de negócio, que são esses produtos que eu acabei de citar para vocês. E basicamente o SCP ele veio para ajudar bastante na implementação de extensões. Ele é o grande centralizador de extensões, né? E ele provê várias tecnologias para que você utilize para construir as suas extensões, tá? Isso vale para o Ariba, para o C4HANA, para o S4HANA, para o SuccessFactors, vale para todo o conjunto de softwares da SAP. Então, se a gente fosse montar uma arquitetura macro sobre extensibilidade, teremos algo parecido com essas figuras aqui, onde a gente tem seus ambientes clouds, o seu RP, apontando aí para um centralizador de extensões, né? E por que isso, Bruno? Quais as vantagens, né? Bem, são inúmeras as vantagens. Entre elas a gente tem, bom, se você tem um ponto central único onde são construídas as suas extensões, né, facilitando a manutenção das suas extensões, né, e até a construção delas, reutilização de código, etc. Você vai manter as suas demais soluções, tanto a parte cloud quanto a parte de RP, limpas, né, em sua forma standard, né? E aí existem estudos que demonstram que um dos maiores custos de uma empresa é realmente para manter as extensões, né, as customizações do sistema. Tem até algumas empresas que fazem projetos chamados de Back to Standard, né, que você volta, retira funcionalidades customizadas para implementar funcionalidades standards que aderem, né? Então, a gente sabe que customização tem um custo alto para se manter, e às vezes a própria empresa acaba criando camadas e camadas de burocracia e governança justamente para poder manter e evitar ao máximo que se mexa no sistema, né? Então, com isso você tem um centralizador único e você consegue manter o seu RP mais limpo, né? Mais puro, né? Vamos dizer assim. Além disso, você usufrui das principais tecnologias SAP e até não SAP
que o SCP traz, né? A gente vai citar algumas delas aqui. E também as atualizações constantes que você tem na plataforma. Então a SAP ela entrega de 15 em 15 dias atualizações em diversos serviços aí dentro da plataforma, né? A gente sabe o quão chato e duro é ficar subindo HP e aplicando nota. Bom, quando você vai para um ambiente cloud, você não tem essa preocupação. A SAP já te entrega aí as atualizações de 15 em 15 dias de funcionalidades, beleza? Então, como eu falei, quando você tiver que criar algum código customizado, adicionar algum campo em estruturas standard, telas, tabelas ou componentes, o ideal é que você aplique essas modificações por meio de extensões dentro do SCP. Só o SCP dá a possibilidade de você centralizar as customizações de todo o seu Landscape Cloud. E ainda aí, permite você se utilizar de um portfólio de serviços e tecnologias mais avançados do que os que você estaria utilizando com outras formas de desenvolver as suas customizações, por exemplo, desenvolvendo elas dentro do seu RP. O SCP está no centro de todas as soluções da SAP. Tudo, exatamente tudo que a SAP lançar em termos de solução vai seguir na mesma linha que eu acabei de explicar para você. Além disso, a maioria das tecnologias que a SAP lançar será incrementada dentro da plataforma e não vendida como algo separado, como standalone. A gente tem um exemplo aí do próprio SAC, que acabou de ser embutido na plataforma e todos os clientes que têm aí contratos de SCP podem utilizar também. Beleza, agora que você entendeu como o SCP pode ajudar você a criar suas extensões e facilitar a manutenção e deixar os seus softwares mais limpos, vamos para a segunda proposta de valor do SCP, que é inovar. A palavra inovar nunca foi tão dita como atualmente, não é mesmo? Muitas vezes a palavra inovar nos remete a algo absolutamente extraordinário, algo novo, estupendo e assim por diante. Mas inovar também pode ser melhorar algo, criar formas melhores de fazer alguma coisa, ou até criar algo que elimine custos ou gere receitas. Então, a inovação não tem a ver com criar algo complexo, ou despender muito dinheiro para criar algo, ou até criar algo ultra tecnológico. A gente sabe que a tecnologia é o meio pelo qual percorre a inovação, e não o fim dela. A tecnologia viabiliza, facilita a construção de inovação. E por isso, nos dias de hoje, quantos mais recursos tecnológicos a gente tem em mão, melhor. E é nisso que o SCP vem nos ajudar. Ele traz recursos que a gente não tinha anteriormente. E dessa forma, você consegue criar novas possibilidades e inovar com muito mais facilidade. O SCP é um grande apoiador, digamos assim, da inovação através das tecnologias que ele traz por meio de seus serviços, tá? Então, nós que somos do mundo SAP, a gente sempre viu a SAP meio fechada em suas tecnologias ali, sempre lançando tecnologias proprietárias, etc. O SAP ele vem com um conceito bastante aberto e bastante diferente ali na contramão do que a SAP vinha adotando nos anos anteriores. Aqui eu vou falar um pouquinho de como o SCP está dividido, das pluralidades de tecnologias que ele traz, beleza? Bom, então aqui a gente tem a base da arquitetura cloud, que são os data centers, que podem ser da SAP e não SAP. Mais acima aqui no quadrante a gente tem os diferentes ambientes que compõem o SCP. Então a gente tem o primeirão, que é o New. Ele é o primogênito aí do SCP, né? Ele é de propriedade da SAP ainda, ou seja, ele roda em cima de data centers da SAP, portanto ele é um pouquinho mais restritivo, né? Então depois você começa a ver que foi para outros tipos de ambientes, porque ela, como é uma empresa de software, ela percebeu uma limitação se ela construísse uma plataforma
que rodasse em cima de um ambiente cuja infraestrutura é dela. Então o que ela fez? Ela abriu a parte de infraestrutura, deixou com com os especialistas, né, com os providers ali, a AWS, a Microsoft, a Azure, a Google, e com isso ela focou aí no próximo ambiente, que é o Cloud Foundry. Ela se juntou ao Cloud Foundry para construir, né, o novo ambiente do SCP no Cloud Foundry. O Cloud Foundry, basicamente, para quem não conhece, é uma comunidade aberta de desenvolvimento a fim aí de prover uma plataforma capaz de que você rode os seus apps em qualquer provedor. Mais ou menos a ideia da comunidade do Foundry é fazer com que as suas aplicações não fiquem presas em uma única estrutura cloud, mas sim que você tenha a liberdade aí de implementar seus apps em várias plataformas por meio de um objeto que eles chamam de droplets. Tá? Então a SAP se juntou a essa comunidade e hoje tem dentro do SCP um ambiente que roda totalmente em cima do Cloud Foundry. Além disso, o Cloud Foundry roda em cima dos principais hyperscalers, né? Que são os provedores de IaaS, né? E suporta aí mais tecnologias, mais linguagens do que o próprio NIO, beleza? Também temos aí o ambiente Kubernetes, que vem para ajudar principalmente na parte de extensões e também na parte de gerenciamento de cluster containerizados. Até difícil de falar essa palavra. Então a SAP ela vem desenvolvendo vários projetos em cima de Kubernetes, um deles chamado Gardener, se você quiser pesquisar na internet, que é justamente sobre esse gerenciamento de clusters aí. Então ele está como beta ainda, né, no SCP, mas é uma ferramenta poderosíssima, né, que com certeza a SAP vai conseguir extrair aí boas funcionalidades do Kubernetes. Beleza? E por último também temos aí a parte de ABAP on Cloud, né? Que é o desenvolvimento de ABAP na nuvem. Tem algumas mudanças, né? Algumas mudanças bastante conceituais assim, de criação de objetos dentro do ABAP, né? Bastante legal. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, te aconselho aí no developers.sap e clicar lá ABAP on Cloud, vai ter lá os exercícios para você fazer. E o engraçado disso, interessante, é que assim, o NIO, que foi o primeirão ambiente lá do SCP, ele não veio com a parte de ABAP. A parte de ABAP, na verdade, foi uma das últimas aí a serem incrementadas no SCP, né? Isso prova que a SAP está vindo num novo conceito de trazer coisas novas, né? E não ficar só naquelas tecnologias proprietárias aí que ela criou. Legal. Explicado como a parte de infraestrutura e ambientes SCP, vamos às categorias de serviços que a gente tem disponível atualmente na plataforma. Então, cada caixinha dessa aqui representa uma categoria, né, ou seja, um conjunto aí de serviços providos pela plataforma. Esse conjunto a gente chama de capabilities, tá bom? Então perceba que a gente tem aí as capabilities de Big Data, tem de IoT, Blockchain, Analytics, Machine Learning, a parte de integração e orquestração, a parte de UX Mobile, né? Então cada caixinha dessa são um conjunto de serviços aí na plataforma pronto para ser utilizados, né? O legal disso é que os serviços eles têm bastante sinergia. Então quando você quer utilizar, por exemplo, a caixinha da integração, a caixinha do X, você consegue facilmente orquestrar e fazer com que os serviços se trabalhem de forma bastante sinérgica, tá bom? Legal, descendo um pouquinho aí o nível aí, hoje a gente conta com mais de 70 serviços atualmente providos pela plataforma, tá? A gente vai explicar um pouquinho mais desses serviços, mas perceba o seguinte, que entre os serviços que tem aqui, que não cabem todos, a gente tem tecnologias que a gente nunca imaginou que a SAP traria aí embarcada dentro de algum produto, né? Então a gente tem internet das coisas, temos a parte de blockchain, chatbot, RPA, conectores com sistemas não SAP prontos, temos a parte de Extension Factory que roda em cima de Kubernetes,
a parte de OAuth, são inúmeras tecnologias que eu, particularmente como desenvolvedor ABAP, nunca imaginei que a SAP traria tantas novidades em termos de tecnologia para a gente construir e conseguir desenvolver soluções. E o legal é como que eu falei, esses serviços interoperam entre si dentro da plataforma. Então é simples de a gente orquestrar uma aplicação utilizando vários desses serviços. Isso é muito bom quando você tem um provedor de dados, que geralmente é o RP, né? Então você tem a conexão do SCP com o seu RP, seja ele um cloud ou on-premise, seja ele S4 ou ECC também, tá? E você tem toda a parte de serviços, uma inteligência tecnológica que você pode utilizar para construir suas aplicações e construir suas extensões, né? Legal. Aqui é como o SCP está organizado em termos de contratos e ambientes. Quando você acessa a sua conta lá no SCP, você acessa através de uma Global Account, que representa aí o contrato entre a sua empresa ou cliente e a SAP. Cada Global Account possui uma ou N subaccounts. Uma subaccount nada mais é do que uma espécie de ambiente onde você gerencia os cenários, ou seja, aplicações, serviços e acessos e etc. Não existe uma regra de definição de subaccounts, né? O que ocorre usualmente é que a maioria dos clientes dividem as subaccounts em Dev, QAS e produção. Mas também existem clientes que dividem as subaccounts por projetos. Isso faz sentido se você tem soluções com cenários bastante diferentes, que você não queira compartilhar dados e acessos. Para esses cenários, torna-se aí mais fácil a manutenção das subaccounts, né? Dessa forma, criando aí uma subaccount por projeto. Existem aqueles clientes também que possuem diversos times de devs aí trabalhando no SCP. E aí eles criam uma subaccount para cada time de desenvolvedor. Isso facilita aí às vezes a gestão de acesso, ou seja, o que cada time pode acessar ou não, tá? Mas a grande maioria dos clientes fazem a divisão por subaccounts de Dev, QAS e produção, beleza? Cada subaccount roda em uma região onde se tem a infra, o data center do provedor, né? E para cada subaccount você atribui o ambiente que você quer. Por exemplo, você pode ter subaccount de New e de Cloud Foundry, pode colocar subaccount de Kubernetes, que está em beta, mas pode ter subaccount do ABAP on Cloud. E essas subaccounts acessam aí a camada de serviços da plataforma. Agora eu queria fazer uma tour com você pela plataforma, mas antes eu queria te contar que você pode ter a sua própria conta no SCP também. A SAP disponibiliza o SCP Trial. É um ambiente totalmente gratuito que a SAP disponibiliza para quem quiser, tá? Então, se caso você ainda não tiver a sua conta no SCP Trial, eu recomendo que você pause esse vídeo e baixe agora o nosso guia de criação de uma conta no SCP, que está aqui na descrição desse vídeo. Assim que você criar sua conta, te convido a retomar esse vídeo e fazer uma tour na plataforma com a gente aqui, beleza? Então, bora lá dar uma olhadinha. Então, legal. Assim que você acessar esse link aqui, ó, que eu estou deixando aqui para vocês, você vai colocar o seu usuário e senha e você vai para a primeira página aqui da sua conta do SCP Trial, tá? Essa primeira página aqui, basicamente tem um Quick to Access aqui para os principais serviços, desenvolvimento, integração e a parte de comando, linha de comando aqui, né? Que eu vou explicar um pouquinho. Aqui é muito legal isso aqui para quem quer aprender mais e se informar. Isso aqui são tutoriais, pessoal, que você consegue aí ir executando, né? Para conhecer um pouquinho mais da plataforma. Isso aqui é dividido por serviços. Você encontra bastante desses tutoriais aqui no site developers.sap.com. Vou deixar aqui na descrição do link, tá bom? Bom, aqui é a parte também de tutoriais, mas a parte mais básica, né?
Aqui são os ambientes que a gente tem disponíveis hoje, né? Aqui no Troy a gente tem a parte de Cloud Foundry, a parte de NIO, né, que eu falei para vocês. Então essa parte aqui roda sobre os data centers da SAP. Essa aqui já roda sobre outros data centers, né, do Hyperscalers lá. E aqui alguma informação adicional aqui sobre comunidades, etc, sites da SAP aqui, né? Então vamos lá. Vamos acessar o NIO primeiro, só para eu mostrar para vocês aqui. Legal. Então, basicamente, o SCP ele tem essa visão de você ter um menu aqui à esquerda, né? E as informações aqui mais à direita. Aqui você tem a página de overview aqui da sua sub-account, né? Como a gente está num trial, a gente não tem global account. Então, no SCP Trial, a gente sempre acessa via sub-account, tá? Então, aqui você tem os dados de resumo aqui da sua sub-account, de informações, né? Quantas aplicações Java você tem rodando, aplicações aí HTML5, Fiori, quantas instâncias de banco de dados você tem rodando, né? Essa aqui é uma conta nova que eu criei justamente para esse nosso workshop, então não tem nenhum desses caras, nenhuma aplicação rodando aqui, tá bom? Aqui são algumas informações mais técnicas aqui, né? Nome técnico da sub-account, e a parte de serviços e subscriptions aqui, beleza? Bom, o que eu queria mostrar mais para vocês? Aqui é a parte de aplicações, né? As aplicações que a gente tem rodando. Aqui são os serviços que a gente tem disponíveis para essa sub-account aqui do NIO, né? Então a gente tem vários serviços aqui, né? Alguns enabled aqui e alguns not enabled. E aqui, por exemplo, você pode fazer um enable do qual serviço você quer utilizar. Então, por exemplo, eu quero usar o Business Rules, que eu vou explicar para vocês o que é um pouquinho mais para frente. Então eu clico em Enable aqui, ele vai processar e vai dar um Enable, e a partir daí eu consigo usar o serviço, tá? Então alguns demoram um pouquinho mais, alguns demoram um pouquinho menos. E aí você tem ele habilitado aqui, né? Depois você consegue usar, né, e mexer nesse serviço aqui por esses links, né? Mas veja como é simples você habilitar um serviço dentro da sua trial account aí. O serviço que eu queria mostrar para você é um serviço chamado WebIDE. WebIDE, aqui na busca de pesquisas. Esse serviço é o que a gente praticamente como desenvolvedor mais utiliza, tá? É aqui que a gente desenvolve todos os aplicativos Fiori, e até a parte de HANA, tá? Importante ressaltar que a SAP lançou agora uma nova IDE chamada SAP Business Studio, que você consegue montar projetos com templates, ela é otimizada para a parte de extensões, né? Então foi bastante recente, né, o SAP Business Studio, então a gente ainda utiliza a parte de WebIDE. A gente está analisando aqui a parte de Business Studio, mas a maioria dos clientes ainda utilizam o WebIDE, beleza? Então aqui no WebIDE a gente tem a página de Hello, né? Mas onde a gente mais mexe mesmo é aqui na parte de desenvolvimento. Você consegue criar projetos aqui, importar projetos de um Git, né? De um repositório, e criar projetos aqui. Tantos projetos de extensões, projetos de templates já preparados que a ferramenta tem, projetos de aplicações exemplos que você tem, né, de amostras de aplicações, e aqui você simplesmente codifica os seus projetos, né? Bom, possivelmente você vai ver mais a respeito do WebIDE nos próximos dias, nos próximos vídeos, né, da semana do SCP, mas basicamente o que eu queria mostrar era esse overview aqui desse serviço. Entre esses serviços do WebIDE nós temos vários outros serviços, né? Então aqui o Cloud Workflow, o API Management, API Business Hub, que eu vou explicar para você, a parte de usabilidade, né, de Digital Experience, que a SAP fala. Então aqui a gente tem acesso a todos os serviços e consegue fazer a habilitação por aqui mesmo, tá? Legal que
a conta trial se assemelha muito a uma conta real, de um cliente real. Então a gente não tem mais aquela trabalheira que tínhamos, né, para instalar o SAP GUI ou estudar no SAP, aquela dificuldade que a gente tinha de acessar o ambiente, a gente não tem mais com o SCP. Legal, vista a parte de serviços, a gente vem aqui para a parte de solução, né? Basicamente uma solução é um conjunto de objetos, né? Pode ser de integração, de front-end, parte de banco de dados, agrupados por uma extensão que a gente chama de MTA. E aqui você faz o deploy dos seus MTAs, né? E aí a vantagem disso é que você consegue, quando você transporta isso para os demais ambientes, o sistema se preocupa apenas com o MTA. Então ele já transporta os demais objetos para os ambientes subsequentes, tá? Lá no SAP a gente tem a request, né, que transporta todos os objetos de customize em Workbench, e aqui no SAP a gente vem para o MTA, né? Bom, aqui a gente vai para os bancos de dados, né? A gente tem tanto a parte de HANA e a parte dos demais bancos de dados que você tem possíveis aí na plataforma. Então aqui a gente não tem nenhum, né? Já da parte de HANA a gente tem um aqui, que eu criei pra gente, a semana do SCP, que você pode até criar aí no seu SCP Trial, né? Você coloca aqui o ID do banco, o password, aqui algumas configurações aqui para utilizar o Shine. O Shine é uma possibilidade que você tem de criar modelos com base no HANA. Se você for novo no HANA, eu aconselho muito você utilizar o Shine, tá bom? E aqui você pode criar a sua instância de HANA para sair aí brincando com o seu banco de dados. Beleza, vista a parte de banco aqui, as mais utilizadas, né? Vamos para a parte de conectividade. Então, de conectividade, a gente tem toda a parte de destination, né? Destination são praticamente destinos mesmo que você cria para sistemas internos ou até outros serviços, né? Lembra que eu falei que os serviços eles são bastante sinérgicos, né? Então você consegue criar uma aplicação que utiliza assim, vários serviços. Então basicamente quando você habilita o serviço, ele cria já destination para o serviço aqui, como fez com o Business Rules que a gente ativou um pouquinho mais atrás, né? E aqui para sistemas internos, sistemas externos também. Então tem um sistema cloud lá que eu quero conectar com o meu SCP. Eu vou criar uma destination para o sistema aqui. E a partir desse momento as minhas aplicações vão poder acessar esse sistema, beleza? Aqui na parte Cloud Connector é basicamente a conexão entre o seu SCP e os seus sistemas on-premise, né? Então, quando você tem o ECC on-premise, o seu S4 on-premise e até outros bancos de dados, outros sistemas, eles ficam aqui, eles ficam nessa parte aí da plataforma, tá bom? Legal, vindo a parte de conectividade aqui, das destinations e a conexão com meus sistemas on-premise, vamos aqui a parte de segurança, né? Aqui fica basicamente toda a parte de conexão com seu ADFS, conexão via Samuel, a parte de OAuth, né? Então, muitas empresas utilizam um login único, né? Você loga na sua máquina ali e ele já faz login no SAP, faz login em todos os ambientes da empresa. É aqui que você configura esse tipo de acesso, tá bom? E aqui a gente tem a parte de repositórios, a parte de Git, né? Onde ficam os códigos, né? E a parte de documentos repositórios lá, que também tem um serviço que chama Document Repository, beleza? Beleza. Voltando aqui agora para a nossa parte inicial, lá para a página inicial, vamos entrar um pouquinho no Cloud Foundry para mostrar para você como que funciona. A gente abaixa aqui e ao invés do New a gente acessa o Cloud Foundry. Vamos esperar carregar o cockpit. Perfeito. Cloud Foundry, o próprio SCP já cria uma global account nossa aqui mesmo que trial, tá? E ele amarra uma sub account que roda aqui, perceba que ele roda na Amazon Web Services, tá? Então ele não roda mais em data centers da SAP, né? Bom, um resumão aqui dos pontos mais importantes que a gente tem a parte de entitlements. O
que esses caras são os serviços que essa Global Account tem acesso, né? Então aqui eu tenho basicamente acesso ao ABAP Trial, ao Alert Notification, ao Pay Management, né? E aqui as cotas, né? Um tipo de processamento, né? Que são requeridos para esse serviço. Então aqui são todos os serviços que eu tenho acesso à minha Global Account, e conforme eu for criando as minhas sub-accounts, eu vou assinando, né? Esses serviços para minha sub-account, né? Beleza, aí a gente vem aqui pro Busters. O que é o Buster, né? Nada mais é do que são sub-accounts pré-configuradas. Então, dependendo do tipo de solução que você for querer construir, você precisa de vários serviços configurados. E aí, o Busters é uma forma mais rápida de você configurar suas sub-accounts, né? Eu, por exemplo, vocês vão ver que na minha sub-account eu configurei já o Buster do Workflow Management, né? Então você clica aqui e configura aí, e ele cria a sub-account, caso você não tiver, ou ele atrela a sua sub-account já, toda a configuração necessária, né? Que são todos esses componentes aqui, todos esses serviços, né? Já na sua sub-account. Então vamos ver um pouquinho mais para cima aqui, ó. Aí a gente vem para sub-accounts. Bom, a sub-accounts, como eu falei aqui, ela roda em cima da AWS. Você pode criar quantas sub-accounts você quiser, né? Aqui, o cliente paga pelos serviços que ele utiliza, né? E não pelo número de sub-accounts que ele tem, tá? Isso é importante dizer. Vamos entrar aqui na sub-account. Legal. Aí aqui a gente tem basicamente as informações das sub-accounts, né? E dentro das sub-accounts a gente tem também uma subdivisão, né? Então a gente tem Global Account, sub-account, e dentro da sub-account a gente tem os spaces, né? O legal é que no Cloud Foundry a sub-account está muito mais linkada à região, né? E o provedor de infraestrutura que você escolhe. É legal entrar depois no site, no help da SAP, que eu vou deixar aqui no link da descrição, para você ver, porque cada provedor de infraestrutura e região tem os serviços disponíveis, né? Então você divide ali, conforme o serviço que você quer utilizar, você cria sua sub-account no provedor e na região, né? E dentro da sua sub-account você cria os spaces. E dentro dos spaces você assina os serviços que você quer. Então você tem a parte de entitlement, que eu expliquei para vocês, a nível de global accounts, ou seja, toda a lista de serviços que a gente tem disponíveis. Depois a gente vai para sub-account. A gente também tem a parte de entitlements na sub-account. Depois a gente vai para nível de spaces. Aqui no spaces, vamos entrar aqui. Legal. Aqui a gente tem a parte de serviços, né? Vamos aqui em Service Marketplace. E aqui são todos os serviços que eu tenho acesso para esse space, tá? Isso tem a ver com o entitlements que eu assinei lá para minha sub-account, tá? Então se eu quiser ativar aqui um serviço, basicamente é a mesma coisa que a gente fez lá, tá? Então vamos aqui, por exemplo, o ABAP Trial. Então a gente tem aqui a parte do ABAP Trial, vamos aqui em Instances. A gente cria uma instance para o ABAP Trial, né? Para esse serviço específico você precisa de um parâmetro de JSON aqui para você ativar ele, né? Mas alguns não precisam. A gente pode vir aqui em outros serviços, por exemplo, o Alert Notification. A gente cria uma instância para ele. Em Next. E ele já vai criar uma... Aqui você fala a aplicação que você gostaria de usar, né? E aqui você coloca o nome da instância. Vou colocar semana do SCP.
Legal. Agora o meu Space já tem acesso a esse tipo de serviço, né? Então é muito fácil de você ativar os serviços que você quer aqui dentro do seu Dev, dentro do seu Space, tá bom? Legal. Vimos a parte de serviços. Agora uma novidade que eu queria compartilhar com você. A SAP lançou esses dias, recentemente, aí, o novo serviço de HANA Cloud Services, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas une uma série de features aí que a gente não tinha antes no HANA, no SCP. E aqui a gente tem no Cloud Foundry, a gente já tem ele disponível para nós, tá? Então você já, aqui eu acabei de criar minha instância, então tá em status criando, né? Você pode criar a sua aí, é bem simples, e você coloca a opção de Data Lake ou não, né? Mas já é um serviço novo que a gente já pode utilizar aí, com bastante features pra gente brincar. Bom, pessoal, acho que deu pra gente entender um pouquinho como funciona o SCP, como ele é organizado, o que a gente pode acessar dentro dele, como que a gente linka os serviços, como que a gente habilita os serviços dentro da plataforma. E aí vamos voltar agora para a nossa apresentação. Legal, voltamos aqui para a nossa apresentação. Então chegamos aqui na terceira proposta de valor do SCP, que é possibilitar a integração entre sistemas de forma mais fácil e rápida. Falando um pouquinho do que eu vivi e atuei como consultor SAP PI e agora nessas novas ferramentas cloud, pessoalmente eu acho que essa foi uma das maiores evoluções da SAP dentro do SCP, né? As ferramentas de integração cloud foram totalmente reformuladas e simplificadas de tal forma que ficou muito mais fácil desenvolver e construir integrações, né? Sejam elas utilizando aí sistemas SAP ou não SAP. Tá? Bom, todo mundo que trabalhou com SAP sabe que quando se tem projetos que tem integrações aí com SAP e outros sistemas, é um Deus nos acuda, né? Eu particularmente já participei de inúmeros projetos e sempre dava enrosco. Entrava alguma lógica mais complexa, o esforço já aumentava aí consideravelmente. Fora quando acontecia algum erro e um lado quer jogar pro outro, né? E a gente ficava lá meio que perdido no PI, porque o tanto de informações inúteis que o trace do PI gera é absurdo. Quem é técnico sabe do que eu tô falando. Mas a SAP lançou o SAP Cloud Integration Suite, que é o conjunto de serviços do SCP voltados para a integração, né? E por experiência própria, eu digo a você que é uma baita evolução em termos de integração que a gente não tinha acesso antes. Tá? Bem, uma das peças-chave dessa simplificação das integrações é que a SAP se aprofundou um pouco mais e classificou em diversos cenários as integrações que a gente tem presente hoje nas empresas. E aí ela modulou os serviços de integração para que facilitassem aí a construção de integrações baseadas nesses cenários, tá? Então, antigamente, todas as respostas que a gente tinha para integrações era bota no PI, bota no PO, falando de produtos SAP, né? Agora não. Dentro do Integration Suite, você tem diversos serviços que facilitam a construção de integrações de acordo com o cenário de integração que você vai lidar. Então perceba aí que a gente tem vários cenários, né? Application to Application, Business to Business, o B2G aí, que são integrações com órgãos governamentais. A gente tem também a parte de integração por evento que está vindo muito forte na parte de extensões também. Então a gente tem um conjunto de serviços para se utilizar como base de apoio para determinados cenários. E esses serviços podem ser manipulados aí por desenvolvedores, por usuários de negócio e por citizens. Citizens são aqueles profissionais que têm que fazer alguma integração, mas não como trabalho fim, né? Um cientista de dados, por exemplo, ele faz algumas orquestrações de dados, mas não é o trabalho fim dele, beleza?
Agora eu separei aqui na minha visão as 3 principais características que a SAP adotou rumo à simplificação aí das integrações. Bom, a primeira delas é a construção de novas ferramentas, né? Então, além de segregar os tipos de cenários de integração, igual a gente viu nos slides anteriores, fornecendo aí diversos serviços que facilitam a construção de integrações para aqueles cenários, né? A SAP também reformulou as ferramentas. Então as ferramentas ficaram muito mais intuitivas, tá? A SAP adotou aquele famoso clique e arrasta, né, para a maioria das ferramentas, e ela colocou também notação BPM, que são aquelas caixinhas, né, que facilita a interpretação aí das integrações. Agora ficou muito mais visível o que os fluxos de integração fazem ali. Quando você olha para um fluxo de integração, conforme você vê aí na tela, é muito mais fácil você interpretar o que ele faz, qual que é o caminho, quais são os steps que ele percorre, né? E além da facilidade de se desenvolver, também a gente também tem um monitoramento muito mais intuitivo e claro, né? Então percebam aqui que a gente tem tiles, né, que representam aí as mensagens que foram entregues corretamente, que não foram entregues corretamente. Para aqueles que já trabalharam no PI, sabem como é chato e às vezes até nebuloso o monitoramento de mensagens. Então a SAP simplificou drasticamente, tá? Tanto a construção de novas interfaces, também a parte de monitoramento. Além disso, a SAP também entrega aí, como eu falei anteriormente, ela entrega de 15 em 15 dias novas atualizações da plataforma, né? Então às vezes você vai entrar numa ferramenta lá da integração, você vai ver esse pop-upzinho aqui que aparece na tela, dizendo que a SAP incrementou aí de novas funcionalidades, né? Mensalmente ocorrem webinars, né, para cada um dos serviços aí do Integration Suite, onde a SAP coloca tudo que ela colocou de novas funcionalidades, né? Muito legal. Beleza, um outro fator que ajuda bastante o fato de simplificação aí das integrações é o fato de termos uma biblioteca de APIs à disposição para utilização, que é nada mais nada menos do que o SAP API Business Hub. Não sei se você já ouviu falar, mas o SAP API Business Hub é uma biblioteca, um repositório de APIs prontas para uso. E você procura lá por solução e por tipo de API e assim por diante. Vamos entrar um pouquinho lá para conhecer esse site. Legal, abre seu browser aí agora e digita aí api.sap.com. Dá um enter e a gente vai entrar aqui no SAP API Business Hub. Perceba aqui que a gente tem APIs, né, e objetos por tipo de solução. Então você tem a API do S4HANA Cloud, S4HANA, C4HANA e assim por diante. Aqui são os tipos de conteúdo, né? Você tem não só APIs, mas eventos, a parte de integração, interfaces prontas, né? Basicamente você pesquisa aqui e tem como testar essas interfaces. Quer ver? Vamos pegar uma API aqui do S4HANA para a gente testar. Vamos pegar uma API de vendas. Sales Order aqui. Vamos selecionar uma ordem de vendas. Beleza. Aqui tem uma espécie de um API Client, para quem já usou o Postman, bem parecido, tá? Então vamos testar essa API aqui agora para leitura de ordem de venda. Então vamos clicar em Try Out. Aqui ele vai requisitar o seu login e é o mesmo login lá do seu SCP, tá bom? Como eu já estou na seção aqui, vai pedir para logar. Beleza, clique em Try Out de novo aqui. Então eu vou testar agora a minha API de leitura de ordens de venda do meu S4 Cloud. Olha que legal. Eu vou pegar as primeiras 5 ordens de venda, começando pela segunda ordem de venda. Beleza? Esses parâmetros aqui são parâmetros comuns, tá? Que você tem para todas as APIs, né? Então isso aqui serve muito para paginação, né? Quando você tem muitos conteúdos e você pega do 10º ao 20º, do 20º ao 30º,
Então isso aqui, esses parâmetros servem para paginação. Bom, aqui são os campos que eu vou selecionar. Eu vou selecionar o Sales Order Type, Sales Organization, beleza? E vou dar um Execute aqui, ó. Aqui, ó, ele já veio a resposta da minha API. Então ele já pegou, ele desprezou as duas primeiras e pegou a partir da segunda ordem de venda, ó. Pegou 1, 2, 3, 4, 5 ordens de venda. E aqui dá para você brincar bastante, testando as APIs que tem aqui, né? Geralmente quando a gente vai começar um projeto, a gente dá uma olhadinha aqui antes, né? Para ver se tem algumas APIs que a gente pode reutilizar, tá bom? Então a SAP hoje disponibiliza mais de 725 APIs aqui dentro do SAP API Business Hub. E o legal para nós que somos desenvolvedores é isso aqui, ó, esse Code Snippet. Esse cara aqui é um gerador de código em várias linguagens. Então se você é um cara JavaScript e quer consumir essa API, aqui está o código prontinho para você copiar e colocar lá no seu projeto. A mesma coisa da parte de ABAP, tá vendo? Isso é muito legal, economiza um bom tempo nosso quando a gente vai desenvolver em cima de alguma API aqui, beleza? Bom, acho que é isso que eu queria mostrar para vocês do API Business Hub. Vamos lá voltar para a apresentação. Agora eu queria fazer com você o 15 em 15, que nada mais é a gente passar aqui nos próximos 15 minutos por 15 serviços do SCP. Bora lá? Bom, vamos começar com aquele que parece ser um serviço bastante simples, mas agrega muito valor para o projeto. É o SAP Build. O Build é o principal serviço quando a gente pensa em termos como Design Thinking, experiência do usuário, empatia, prototipação e por aí vai. É o serviço que auxilia a gente entender para quem a gente está entregando a solução, quais as dores, as dificuldades, os sentimentos do nosso usuário, né? Ele auxilia no processo de Design Thinking, na criação de protótipos de alta fidelidade, que são aqueles protótipos lá que o usuário fala, nossa, mas o sistema já está pronto. Aqueles protótipos que emulam realmente o sistema, né? E nos demais aspectos, como criação de protótipos de baixa fidelidade, criação de jornada do usuário, criação de mapa de empatia, levantamento de escopo, a parte de sintetize, design thinking, né? O Build ajuda em todo esse processo de DT, de a gente aplicar esse processo nos projetos, né? A gente aqui da Lab viu um potencial gigante de aplicar nisso nos nossos projetos e a gente montou uma metodologia chamada Sessão de UX. Basicamente é uma metodologia de prototipação e alguns passos do Design Thinking, né? A fim de criar mais empatia com o usuário, de dar mais atenção ao que ele gostaria, de como ele gostaria de se sentir usando a ferramenta. Basicamente, a sessão de UX aí contempla em 4 simples passos. Então, primeiro, antes mesmo de iniciar o projeto, a gente utiliza uma técnica chamada de shadowing, que é a observação do campo de trabalho do usuário. A gente faz as entrevistas com os usuários para entender as dores, as principais expectativas de cada usuário com a solução. Depois a gente constrói um mock-up, um sketch a quatro mãos aí, que nada mais é do que um esboço de tela e funcionalidade da solução. Isso muitas vezes acontece numa folha de papel mesmo. A ideia é ter uma visão macro da solução e eliminar de cara aí o que não é importante para o usuário, né? Depois, uma vez que construímos e validamos esse sketch com o usuário, vamos para a prototipação de alta fidelidade, que é o que eu disse, igualzinho ao sistema real, né? Em seguida, a gente faz sessões interativas de feedback com os usuários e vamos refinando o protótipo aí de alta fidelidade, né? Conforme esses feedbacks forem sendo dados. Eu encorajo a você a aplicar isso nos seus projetos. A gente trabalha com a sessão de UX há algum tempo e o impacto disso nos nossos projetos é gigantesco. O mais engraçado é que esse processo dura somente uma semana. Então, em uma semana, não só você, mas o usuário também já sabe como vai ficar ali a aplicação. Isso aumenta a satisfação do usuário drasticamente, reduz o seu trabalho, o seu retrabalho aí como desenvolvedor e ainda economiza a verba do projeto. Isso eu digo por experiência própria, tá?
Beleza, nosso próximo serviço é o CPI, que está no centro do SAP Integration Suite. Tá? Ele é a nova ferramenta de integração em nuvem da SAP, veio aí para substituir o PI/PO, que tem suporte até 2030. Tá? Por experiência própria, eu digo que ele é muito mais simples e completo até do que o próprio PI. No CPI a gente acaba gastando muito menos tempo de esforço na construção de interfaces em comparação com o PI. Tá? A ferramenta é muito mais intuitiva e você consegue construir cenários complexos de integrações, daquele que você tem split de conteúdo, envia para diversos recebedores, ou trabalha com criptografia, zipagem, e também tem tem vários canais de comunicação aí, trabalha com APIs REST, SOAP, SFTP e até alguns conectores para redes sociais também. Além disso, ele tem uma série de interfaces já pronta que você só faz o download gratuito lá do SAP API Business Hub e sai usando, principalmente para aquelas que tem integração com órgãos do governo, tá? Esse serviço é com certeza um dos melhores serviços do SCP, na minha opinião. Alguns clientes adotaram o CPI em 100% das integrações com sistemas cloud e deixaram o PI ou PO somente para sistemas on-premise, tá? E aí vamos para o Smart Data Integration, ou SDI. Basicamente é um serviço de replicação e virtualização de banco de dados para o Running Cloud, né? Isso é muito legal porque você consegue unificar as bases aí de forma virtual no HANA Cloud, e aí você constrói APIs com base nessas tabelas virtualizadas e até visões aí juntando dados de várias tabelas, né? Você consegue aí, falando de extensões para o ECC S4, ajuda muito porque você não tem aquelas sujeiras de estrutura Pend, campos E na sua tabela. Basicamente você faz a virtualização, né, e constrói as suas extensões aí dentro do SCP, né? Ele também unifica várias bases de dados e, de novo, ele não é só para virtualização. Ele é para replicação de dados também. Você consegue utilizar ele na replicação de dados, tá? Também dá para fazer diversas transformações de dados e o serviço é compatível com vários bancos, tá? Oracle, SQL Service e até Flat Files. Document Service. Se eu pudesse resumir uma palavra, seria basicamente um repositório de documentos na nuvem, né? Uma espécie de DMS na nuvem. Só que com algumas diferenças, né? Ele se utiliza de um padrão de mercado chamado KIMS, né, que provê aí APIs para você consumir, fazer a leitura de arquivos, e basicamente ele tem a mesma governança, o mesmo compliance aí do DMS em termos de acesso, hierarquizar os documentos, né? Então ele fica muito mais fácil aí com essas APIs de você consumir e ser consumido por outras aplicações, tá? É importante ressaltar que o Document Service foi substituído pelo Document Management, que roda na versão Cloud Foundry, tá? Então, a partir de janeiro de 2021, a SAP vai retirar esse serviço e aí passa a valer somente o Document Management. Chegamos aqui no Cloud Portal. Cloud Portal é um serviço no SCP que facilita demais a construção de portais web para todo tipo de público, seja colaborador, fornecedor, clientes. Nele você consegue criar sessões que dependem de login, criar sessões abertas, e você consegue mesclar aí, códigos HTML, códigos JavaScript puro e até códigos SAP Wi-Fi também nele, tá? Você consegue embutir também aplicações. Imagine que você tem um outro portal e roda uma aplicação web, você embute também essa aplicação web dentro do portal. Ele roda também o WebGen para o Java, WebGen para o ABAP também. Facilita bastante a construção aí de sites e portais, tá? Ele veio aí para substituir o EP, Enterprise Portal, que rodava em WebGen, tanto Java quanto ABAP. Mobile Service é um serviço principal para a construção de aplicativos nativos no seu celular. Pô, Bruno, mas o Fiori já não roda no celular? Sim, ele roda, mas o Fiori é considerado um web app, porque ele é implementado num servidor, ele roda num servidor, né? Os aplicativos nativos, aí ele roda no próprio dispositivo, e por isso você consegue acessar mais funcionalidades do dispositivo. Então a gente, como desenvolvedor,
consegue extrair ou ter acesso a mais coisas aí com um aplicativo que roda a nível de sistema operacional do dispositivo. Além disso, ele te ajuda muito aí na hora de você construir uma aplicação offline. Já tem engines dentro dele de sincronização de bases quando você está com uma aplicação offline, tá? Então, puxa, preciso desenvolver um aplicativo que tem que rodar offline. Utilize esse serviço aqui que você vai se dar bem. Enterprise Messaging. Enterprise Messaging faz parte do Integration Suite e é o cara por detrás aí dos eventos. Nele você consegue integrar diferentes softwares de forma desacoplada e assíncrona, né? E aí você consegue economizar em recursos, né? Numa integração normal de APIs, aí geralmente você manda um request e aguarda um response, ou aguarda um HTTP 200, né? Alguma mensagem de que realmente foi entregue, né? E aí você acaba num cenário de uma empresa com diversas milhares de integrações, você acaba consumindo bastante recursos. Bom, a integração por evento ele veio para desacoplar essa parte de integração com um conceito chamado de Fire and Forget, ou seja, dá um trigger e, cara, esquece, o evento do outro lado vai entender o que fazer com esse evento, né? E o Enterprise Messaging vem com esse conceito aí de integração por evento, tá? Quando a gente tem um S4, dentro dos processos do S4, o S4 solta diversos eventos, né? E aí esse cara é o cara que vai orquestrar os eventos do S4 ou de outros softwares para startar determinadas atividades, né? Então, puxa, preciso fazer uma extensão, ou preciso com que um processo no meu S4 acarrete em uma atividade lá no meu sistema cloud ou no meu outro sistema. Você vai fazer uma integração por evento e aí você vai utilizar esse cara aqui. API Management nada mais é do que o serviço que te ajuda a construir de maneira segura, escalável, um hub de APIs, né? Aqui você tem diversos gerenciamentos, como de tráfego, de acesso, de policies também, né? E ainda você consegue expor suas APIs aí de maneira homogênea, utilizando a mesma base aí de URL, né? Além de não expor o seu back-end, né? Então, poxa, quer criar um hub de API consistentes aí para os fornecedores, para todos os parceiros que utilizarem as suas integrações, utiliza o API Management, beleza? SAP Translation Hub é o serviço de tradução das suas aplicações. Ao invés de você ficar gastando tempo traduzindo para todos os idiomas, você insere a sua aplicação e ele se encarrega de traduzir ela para você. E também tem as APIs de tradução. Então, se você desenvolver um app, por exemplo, que demande alguma tradução, você pode chamar os serviços de APIs aí do Translation Hub, beleza? Cloud Workflow. Quem nunca sofreu aí com os workflows aí do SAP, né? O Cloud Workflow veio para resolver diversas dores de desenvolvimento do workflow padrão do SAP, né? Ele traz uma ideia muito funcional, baseada aí no BPM Notation também, então é muito simples de você construir os workflows, né? E ele traz um conceito de cross systems, né? O que é? Antigamente a gente, a maioria o único sistema praticamente que a gente utilizava é o SCC. Agora não, agora se você pegar um usuário de uma grande empresa, ele tem vários sistemas que ele utiliza, SAP e não SAP, né? E por isso não faz sentido mais que os workflows sejam desenvolvidos somente lá no seu ERP. Então, a ideia do Cloud Workflow é você subir o seu workflow para um nível acima cross systems, né? Ou seja, o seu workflow do Cloud Workflow, ele vai concentrar todos os workflows das suas demais aplicações. Então, você tem, por exemplo, workflows rodando no S4, no Ariba, no SuccessFactors, né? E esse cara concentra todos esses workflows em uma caixa de entrada só, tá? Além do mais, você consegue também implementar workflows de outros sistemas, né? Um ServiceNow, por exemplo, no próprio Workflow Cloud. E aí você tem uma única caixa de entrada e você pode aprovar todos os seus workflows por lá. Business Rules é um serviço de construção de regras de negócio dinâmicas. Ele atua bastante em conjunto com o Workflow Cloud que eu acabei de falar.
Mas sabe aquelas regras aí que mudam a todo instante e a gente acaba tendo que chamar de novo o desenvolvedor para desenvolver ou para incrementar alguma regra? A ideia do Business Rules é acabar com essa chamada, com essa necessidade de desenvolvimento. Então, basicamente, esse serviço fica na mão do usuário de negócio, e o usuário de negócio que cria essas regras, né, que são dinâmicas dentro do Business Rules, e sua aplicação consome essas regras. Assim que alguma regra é acrescentada ou mudada, modificada, simplesmente o usuário de negócio vai lá, entra no Business Rules e altera o Business Rules, e atualmente a sua aplicação passa a consumir as APIs que esse serviço gera. Fica muito mais fácil e você não depende aí do desenvolvedor para adicionar regras ou remover regras, tá? SAP e RPA, o Intelligent RPA, né? Basicamente é um serviço de criação de RPAs da SAP. As vantagens são que ele é construído visando a utilização em aplicações SAP, né? Então já tem alguns conectores aí para facilitar a integração com sistemas SAP. Ele tem mais de 70 RPAs prontos para você baixar aí e utilizar no seu RP, né? E também tem algumas features embutidas de inteligência artificial e machine learning, tá bom? Conversational AI, o CAI, né, que a gente chama, é um serviço de construção de chatbots, né? Foi uma empresa que a SAP adquiriu e embarcou ele na plataforma. Realmente é um serviço bastante simples, a gente tem participado de alguns projetos e iniciativas no CAI, né? Então é muito simples de você criar bots lá, e já vem com opções de deploy em várias ferramentas, né? Como Skype, o Teams, o próprio Fiori Launchpad via o Copilot, né? E o Twitter, Slack, entre outros. Ele também tem um repositório de bots aí construído por outras pessoas, né? Uma espécie de rede mesmo. Então você pode reutilizar os bots construídos por outras pessoas, desde que elas disponibilizem esse bot no repositório, né? SAP Data Intelligence é uma plataforma que possui features que facilitam o gerenciamento de dados juntamente com outras fontes para criar modelo de machine learning, a fim de prover aí suas aplicações inteligentes, né? Então, basicamente você constrói modelos de machine learning dentro dessa plataforma, né? Pluga aí fontes de dados e constrói seus modelos, né? E dentro do Data Intelligence você consegue utilizar tecnologias de mercado como Python, R, o próprio TensorFlow, né? E aí pluga suas fontes de dados, faz os seus modelos de machine learning e pluga do outro lado tecnologias de front-end, tá bom? E aí vamos para o último serviço, que é o novo SAP HANA Cloud Services, né? A SAP lançou ele em meados de abril, se eu não me engano, então ele é bem novo mesmo. Basicamente é um conjunto de 3 tecnologias que já andavam sozinhas antes, né? Que é o próprio HANA, né? O HANA Cloud, o Data Warehouse Cloud e o SAC, SAP Analytics Cloud. Bom, alguns dos problemas que tínhamos antes desse cara vir, ele veio para resolver alguns problemas que a gente tinha antes. Alguns desses problemas que era muito caro manter os dados no HANA, porque os dados ficavam por inteiro no banco. Agora você consegue definir dados quentes no HANA, né? Que é uma base mais cara, digamos assim, e os demais dados podem ficar no seu Data Warehouse, que é uma base em tese mais barata, né? E isso tudo é invisível para o usuário, tá? Em termos técnicos, imagina que você dá um select dentro do HANA, ele vai selecionar tanto dados do Data Warehouse como do HANA, é invisível isso, tá? Também o HANA antigo não era de certa forma escalável, né? O cálculo que você fazia era com base no pico, né? De acesso, no pico de recursos que você tinha. Então, existem empresas que o pico, por exemplo, é na Black Friday, durante uma semana no ano que tem um pico de acesso, um pico que requer mais processamento. E aí a empresa pagava o contrato inteiro, o ano inteiro, só para utilizar nesse pico, né? Agora não. Agora você consegue, você efetivamente tem um banco escalável, né?
Então você consegue planejar, né, a demanda e escalar a demanda conforme a capacidade de processamento é demandada. Tá? Então você consegue fazer isso. Antes também a gente tinha dentro do HANA a parte de compute e RAM, né? Compute é o processamento, RAM é o armazenamento, enfim, juntos. Então imagina que você precisava de mais armazenamento, aí, capacidade de armazenamento no seu HANA, você tinha que comprar compute também, né? Era muito caro isso. Agora separaram as coisas. Se você precisava de mais processamento, você só compra o compute. Se você precisar de mais armazenamento, você só compra a parte de RAM. Isso facilitou bastante aí a viabilidade do HANA, né? A SAP até traz alguns comparativos de preços, né? E realmente esse novo serviço, o HANA Cloud Service, ficou mais barato aí para os clientes do que o HANA as a Service, que era o HANA antigo que nós tínhamos, tá? Esse serviço já está disponível aí para quem tem a conta do Cloud Foundry e o tipo de contrato é CPEA aí com a SAP, tá? Agora, para finalizar, se eu pudesse deixar um insight para você aí que está se preparando para converter o seu ECC para o S/4HANA, eu colocaria para você verificar, né, tentar aí, na medida do possível, colocar, né, as suas próximas customizações, as suas próximas extensões no SCP, ao invés de construir ela no ECC, tá? Isso ajuda muito na hora que você for converter efetivamente aí o seu ECC para o S/4HANA. E também, uma vez que você aprende a lidar um pouquinho mais com a plataforma, realmente fica muito mais simples e muito mais proveitoso, mais fácil você utilizar as tecnologias do SCP para construir os seus códigos customizados, tá? Esse é um insight que eu gostaria de deixar para você começar a pensar nisso aí, para ajudar a sua empresa nessa conversão do S4, né? Então, quanto mais customizações você deixar aí apartado, mais o seu ERP fica limpo, né? Então, isso que eu gostaria esse insight aí que eu gostaria de deixar para você, tá? Agora, antes de finalizar aqui, eu queria incentivar você a utilizar a plataforma, experimentar alguns serviços que eu falei aqui. Pode ser na prototipação, pode ser na integração, pode ser construindo o seu primeiro App Fiori, que a gente vai construir aqui na semana do SCP. Enfim, são pequenas atitudes que você pode iniciar hoje, que pode gerar um valor absurdo aí para sua empresa ou para o seu cliente, né? São pequenas iniciativas hoje que podem gerar grande valor mais para frente. Espero que esse conteúdo tenha sido muito proveitoso para você. Agradeço a sua atenção até aqui. Aguardo você amanhã no dia 2 aqui da nossa semana do SCP, falando um pouquinho mais dos serviços, tá? Entrando mais na parte técnica, né? Muito obrigado pelo seu tempo e até mais.